Hoje vamos mergulhar em 3 casos misteriosos, que intrigam investigadores e fascinam pessoas ao redor do mundo. Vamos explorar o desaparecimento de Rui Pedro, um menino português cujo caso ganhou notoriedade, após supostas imagens suas terem sido encontradas na Dark Web. O estranho caso de Juan Pedro Martínez, envolvendo um acidente inexplicável e circunstâncias que desafiam a lógica. E por fim, a trágica história de Joan D'Alessandro, uma jovem vendedora de biscoitos Girl Scout, cujo destino chocou toda uma comunidade. Prepare-se para conhecer detalhes inquietantes, teorias controversas e os enigmas que continuam sem resposta, nestes 3 casos que desafiam nossa compreensão. Se você gosta de mistérios reais e ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre casos misteriosos como estes. Rui Pedro. Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu em 28 de janeiro de 1987, trazendo felicidade aos seus pais, Manuel e Filomena Teixeira. Junto com sua irmã Karina, 3 anos mais nova, vivia o que parecia ser uma vida idílica na pequena localidade de Lousada, no distrito do Porto, em Portugal. Era uma criança extraordinariamente afetuosa e alegre. Sua paixão por animais era tão intensa que montou uma genuína coleção de pássaros em casa, tendo que distribuir alguns aos avós devido à falta de espaço. Em certa ocasião, sua sensibilidade tornou-se evidente quando construiu uma casa na árvore para um esquilo que havia resgatado, ficando completamente devastado quando o animal retornou à natureza no dia seguinte. Além do amor pelos animais, o rapaz possuía uma criatividade que impressionava todos ao seu redor. Filomena adorava contar orgulhosamente como ele improvisou uma antena de televisão usando apenas um garfo. E como muitas outras crianças da sua idade, Rui Pedro alimentava grandes sonhos, aspirava a tornar-se jogador profissional de futebol quando crescesse. Em 1995, um homem de 21 anos chamado Afonso Dias começou a frequentar a escola de condução onde Filomena trabalhava. Vindo de um contexto modesto, Afonso estava ali para obter sua carta de condução. Ninguém poderia ter previsto que esta simples presença se tornaria o elemento central de uma das maiores tragédias familiares de Portugal. Inicialmente, a conexão pareceu natural. Filomena, comovida pela difícil situação financeira do jovem, começou a ajudá-lo com roupas e itens essenciais. Como forma de mostrar gratidão, Afonso começou a realizar pequenas tarefas na escola de condução para ganhar dinheiro extra. Gradualmente, tornou-se uma presença regular não apenas no estabelecimento, mas também na vida da família Teixeira Mendonça. A diferença de idade entre Afonso e Rui, 10 anos, era justificada por muitos devido ao comportamento do mais velho, considerado imaturo. Ele tem a mesma idade mental que as crianças, diziam as pessoas. Este argumento, combinado com a aparente gentileza de Afonso, permitiu-lhe ganhar constantemente a confiança da família, especialmente de Filomena. O nível de confiança chegou a tal ponto que Afonso recebeu permissão para estar sozinho com as crianças frequentemente. Era ele quem levava Rui Pedro e Karina à escola. A amizade entre ele e Rui Pedro parecia especial aos olhos de muitas pessoas. Eram como irmãos, segundo o próprio Afonso, que afirmava manterem uma relação fraternal. No entanto, nem todos viam esta proximidade favoravelmente. Manuel, pai de Rui, e José, o avô materno, frequentemente expressavam seu desconforto com a situação. Para eles, não era natural um homem adulto passar tanto tempo com uma criança. O facto de Afonso fumar na presença do menino apenas aumentava a sua preocupação. Os avisos do pai e do avô não foram ignorados. Filomena, respeitando as preocupações do marido, começou a impor limites ao tempo que Afonso passava com as crianças. Esta decisão, aparentemente prudente, pode ter sido o gatilho para eventos ainda mais perturbadores. Nas semanas que precederam o desaparecimento, testemunhas relataram mudanças subtis no comportamento de Afonso. Ele começou a demonstrar uma obsessão crescente por Rui Pedro, perguntando frequentemente sobre o seu paradeiro e atividades. A própria Karina, irmã de Rui, revelou mais tarde que Afonso havia começado a tirar fotografias dela e do irmão, algo que nunca havia feito antes. O que inicialmente parecia ser uma amizade improvável mas inocente começou a mostrar sinais preocupantes. Encontros secretos entre Afonso e Rui, mesmo após as restrições impostas pela família, foram relatados por vizinhos. A obsessão de Afonso pelo menino tornava-se cada vez mais evidente,
embora na época estes sinais não fossem interpretados como o prelúdio da tragédia que estava prestes a desenrolar-se. Mais tarde, durante as investigações, descobriu-se que Afonso havia convidado tanto Rui quanto seu primo Joel André para um encontro perturbador, conhecer trabalhadoras sexuais. Este convite, feito a crianças de apenas 11 anos, provaria ser apenas a ponta do iceberg de uma história muito mais sombria. A proximidade entre Afonso e a família Teixeira Mendonça, construída ao longo de 3 anos, criou uma falsa sensação de segurança que, em última análise, provaria ser fatal. A controversa amizade entre um homem de 21 anos e um menino de 11 anos atingiria seu clímax trágico em 4 de março de 1998. O que começou como uma quarta-feira comum em Lousada, Portugal, transformar-se-ia no dia zero de um dos casos mais perturbadores da história criminal portuguesa. Por volta das 14 horas, após o almoço, Rui Pedro fez sua última visita documentada ao escritório da mãe na escola de condução. O objetivo era simples: pedir permissão para dar uma volta de carro com Afonso Dias, o mesmo amigo que, nas semanas anteriores, havia mostrado uma obsessão crescente pelo menino. Filomena, seguindo tanto a sua intuição materna quanto as preocupações previamente expressas pelo marido e pelo pai, negou o pedido. Como alternativa, sugeriu que o filho brincasse no campo atrás do escritório, uma área que, embora cercada por estradas principais, era considerada segura e comumente utilizada pelas crianças locais. A sequência de eventos que se seguiu permanece sujeita a intenso escrutínio judicial. 3 rapazes que jogavam futebol no campo forneceram um testemunho crucial. Por volta das 15 horas, um Fiat Uno preto entrou no caminho de terra. O condutor era inequivocamente Afonso Dias. Rui Pedro, após uma breve conversa, entrou no veículo, deixando sua bicicleta para trás. Este testemunho foi posteriormente corroborado por um bombeiro local, que também identificou positivamente Afonso como condutor. O Fiat Uno em questão pertencia ao irmão de Afonso. Segundo registros posteriores, Afonso havia pedido para emprestar o veículo sob o pretexto de levá-lo para uma inspeção anual governamental, um compromisso que nunca se materializou. Este detalhe tornar-se-ia mais um elemento suspeito numa trama cada vez mais complexa. Às 18 horas, o telefone tocou no escritório de Filomena. O explicador de Rui ligava para informar que o menino não havia aparecido para sua aula das 17 horas, uma ausência sem precedentes, especialmente considerando que estas aulas eram essenciais para ajudá-lo com a sua condição de epilepsia. Esta chamada desencadeou o início de uma busca que se estenderia por décadas. A mobilização foi imediata, vizinhos, familiares e amigos espalharam-se por toda a aldeia em busca de qualquer sinal do menino. Foi durante estas buscas iniciais que uma descoberta perturbadora emergiu. A bicicleta de Rui estava estrategicamente posicionada entre arbustos altos, num arranjo que sugeria uma tentativa deliberada de ocultação. Um vizinho relatou ter notado a bicicleta naquele local por volta das 15 horas, horário que coincide perfeitamente com os relatos de Rui sendo visto entrando no carro de Afonso. Quando questionado pela polícia, Afonso apresentou uma versão que contradizia diretamente múltiplos testemunhos. Segundo ele, havia visto Rui por apenas 5 minutos, entre as 13h50 e as 13h55, antes de conduzir sozinho até a cidade vizinha de Passos de Ferreira. Alegou ter estacionado em frente a uma farmácia, permanecido no veículo por um período indeterminado, posteriormente, caminhado pela cidade observando montras de lojas. Mais tarde, supostamente dirigiu-se a Freamundi, onde sua namorada vivia, chegando às 18h45. Foi apenas neste momento, segundo seu relato, que sua irmã o informou sobre o desaparecimento de Rui. Um detalhe particularmente inquietante surgiu durante o interrogatório inicial. Quando confrontado pelo avô de Rui, José, que ofereceu uma quantia considerável de dinheiro por informações sobre o paradeiro do neto, Afonso começou a chorar e fez uma declaração enigmática. Disse que, se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar as fronteiras. Esta sugestão de que o menino poderia estar sendo transportado para fora do país adquiriria um significado ainda mais sinistro nos anos seguintes. O comportamento de Afonso durante as primeiras horas da investigação chamou a atenção dos investigadores. Ele demonstrou uma calma incomum ao negar o seu envolvimento, mas tornou-se visivelmente perturbado quando confrontado com testemunhos específicos. Particularmente reveladora foi a sua reação ao testemunho do primo de Rui, Joel André, que revelou que no dia anterior ao desaparecimento, Afonso havia convidado tanto ele quanto Rui para conhecer prostitutas,
uma revelação que provocou uma reação agressiva de Afonso, que tentou intimidar Joel André para que ficasse em silêncio. 4 de março de 1998 terminou sem respostas, apenas com o eco assombroso de uma mãe que havia perdido seu filho. A noite caiu sobre Lousada, mas para a família Teixeira Mendonça, uma escuridão estava começando que duraria décadas. O próximo avistamento confirmado de Rui Pedro ocorreria apenas anos depois, sob circunstâncias terríveis, em fóruns obscuros da internet profunda, revelando um destino ainda mais sombrio do que qualquer um poderia ter imaginado naquela fatídica quarta-feira. A negligência com que as autoridades portuguesas conduziram o caso Rui Pedro tornar-se-ia um dos aspectos mais revoltantes desta tragédia. Mesmo com múltiplos testemunhos apontando para um rapto, a polícia insistiu em tratar o caso como um simples desaparecimento, como se o menino tivesse apenas se perdido e logo retornaria. A Guarda Nacional Republicana, GNR, ao receber a denúncia, demonstrou uma preocupante falta de urgência. Não isolaram a área onde a bicicleta foi encontrada, não recolheram impressões digitais do veículo suspeito e nem sequer rastrearam a misteriosa chamada recebida por Filomena, onde uma criança com voz idêntica à de Rui gritava desesperadamente pela mãe. Um dos episódios mais chocantes da investigação ocorreu quando Filomena foi assediada por um dos inspetores da Polícia Judiciária durante as investigações iniciais. A família só descobriria anos depois que Portugal possuía unidades forenses especializadas, recursos que nunca foram mobilizados para o caso. Mesmo quando surgiram evidências de que Rui poderia estar sendo levado para fora do país, as autoridades não ativaram o controle de fronteiras. A polícia também se recusou a realizar progressão de idade nas fotos de Rui até 2007, mantendo em circulação apenas imagens dele aos 11 anos, uma decisão que dificultou muito possíveis identificações. Quando uma fonte informou sobre um menino num restaurante que havia dito "Eu também fui raptado, sou de Faf e ninguém está à minha procura", as autoridades nem sequer investigaram a dica. Em outro momento crucial, uma chamada anônima mencionou ter visto Rui num hotel em Espanha, outra pista ignorada sem qualquer verificação. Um relatório interno descoberto apenas anos depois revelou que vários oficiais haviam se recusado a registrar denúncias que chegavam após o horário comercial, priorizando questões administrativas sobre a vida de uma criança desaparecida. À medida que a investigação avançava, novos testemunhos cruciais começaram a surgir, pintando um quadro ainda mais perturbador do caso. O testemunho mais impactante veio de Alcina Dias, uma trabalhadora sexual que trabalhava na Estrada Nacional 106, perto de Lousada. Alcina revelou que naquela tarde fatídica, um homem num carro preto parou ao seu lado, oferecendo 1000 escudos para que ela tivesse relações com o menino. A criança, que mais tarde identificou como sendo Rui Pedro através de fotos de jornal, estava visivelmente perturbada e chorando. Mostrando compaixão, Alcina levou o menino para uma área mais privada, onde conversaram por cerca de 15 minutos. Durante este tempo, ela não o tocou de forma inadequada, apenas tentou acalmá-lo. O menino revelou que o homem era seu tio e que estava sendo forçado a visitar trabalhadoras sexuais contra a sua vontade. Em um ponto crucial durante o julgamento em 2011, Alcina, que nunca havia visto Afonso pessoalmente antes, identificou-o imediatamente no tribunal como sendo o homem que estava com Rui naquele dia. A identificação foi ainda mais impactante porque ela não havia feito qualquer esforço prévio para ver Afonso, embora tivesse falado com as autoridades em 3 ocasiões diferentes. A investigação também revelou que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, houve várias tentativas de Afonso atrair outras crianças. Vários menores da região relataram convites semelhantes, sempre envolvendo passeios de carro e promessas suspeitas. Em setembro de 1998, 6 meses após o desaparecimento de Rui Pedro, uma operação internacional de combate ao crime cibernético descobriu uma das maiores e mais perturbadoras redes de exploração infantil já registradas, o Wonderland Club. Esta descoberta adicionaria uma dimensão ainda mais sombria ao já trágico caso do menino português. O Wonderland Club operava numa era em que a internet ainda estava em sua infância, muito antes do surgimento da Dark Web como a conhecemos hoje. Era uma organização meticulosamente estruturada, com um sistema de acesso extremamente restrito. Para se tornar membro, o candidato precisava ser recomendado por alguém que já pertencesse ao grupo e contribuir com um mínimo de 10.000 arquivos no momento da sua entrada, um requisito que evidenciava a natureza sistemática e organizada desta rede criminosa. A magnitude da operação chocou até investigadores experientes.
Durante as apreensões, centenas de milhares de mídias contendo imagens e vídeos de mais de 1.200 crianças sendo exploradas foram confiscadas. Era, até então, o maior esquema organizado de pedofilia já registrado na história humana. Entre o material confiscado, os investigadores encontraram evidências que conectavam diretamente o caso de Rui Pedro a esta rede internacional. Não apenas fotografias foram descobertas, mas também um vídeo explícito envolvendo um menino português. Para confirmar sua identidade, um programa especializado de mapeamento facial foi utilizado, que comparou as imagens com fotografias de Rui antes do seu desaparecimento. Um dos aspectos mais devastadores desta descoberta foi o processo de identificação que a família Teixeira Mendonça teve que passar. Eles tiveram que submeter-se ao doloroso procedimento de examinar o material para confirmar se aquela criança era realmente Rui. Para Filomena, foi um momento agonizante de confirmação. Seu filho estava vivo quando aquelas imagens foram feitas, mas sob circunstâncias terríveis. Entre os detidos na operação estava Gavin Sears, um homem de 29 anos. Em seu computador, foram encontradas imagens de um menino identificado como Billy, que mais tarde seria reconhecido como sendo Rui Pedro. Em 2001, após a compilação de uma base de dados com rostos de vítimas, as autoridades internacionais estabeleceram definitivamente a conexão entre Billy e Rui Pedro. A descoberta do Wonderland Club revelou a existência de uma rede criminosa que se estendia por mais de 12 países. Os membros não apenas compartilhavam material ilegal, mas também se organizavam para produzir novo conteúdo, sugerindo uma sofisticada operação internacional de tráfico de crianças. O caso ganhou ainda mais complexidade quando Ian Baldock, cúmplice de Sears, foi interrogado pela Interpol. Ambos negaram conhecimento sobre a origem das imagens de Rui Pedro. Devido à qualidade das fotografias na época, foi impossível determinar precisamente quando ou onde foram produzidas. A conexão com o Wonderland Club transformou o desaparecimento de Rui Pedro de um caso local em Portugal para um crime de dimensões internacionais. Esta descoberta também lançou luz sobre um aspecto perturbador do caso. A declaração inicial de Afonso Dias sobre fechar as fronteiras agora adquiria um significado muito mais sinistro. Hoje, Rui Pedro permanece na lista das poucas crianças positivamente identificadas entre as vítimas do Wonderland Club. A descoberta desta conexão, embora fornecendo evidências cruciais sobre seu destino após o desaparecimento, também trouxe à luz a terrível realidade de que o menino havia sido inserido numa rede internacional de exploração infantil, uma revelação que, embora dolorosa, confirma que Rui estava vivo meses após seu desaparecimento em Lousada. Em 2011, 13 anos após o desaparecimento de Rui Pedro, o caso finalmente chegaria aos tribunais. Uma nova equipe de investigação no Porto, ao reexaminar as declarações iniciais, encontrou evidências suficientes para que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal indiciasse Afonso Dias por rapto agravado, um crime caracterizado quando o sequestro dura mais de 24 horas, envolve um menor de 18 anos ou é cometido por um grupo. O julgamento, realizado no Tribunal Distrital de Lousada, incluiu mais de 50 testemunhas. Uma das situações mais marcantes foi a tentativa de Afonso de evitar sua presença no tribunal. Ele apresentou uma justificativa incomum. Alegou que não poderia faltar tanto tempo ao seu trabalho como caminhoneiro. Quando esta estratégia falhou, solicitou testes psicológicos, alegando ter dificuldades cognitivas que o impediam de se situar no tempo e no espaço. Ambos os pedidos foram negados. Durante o processo, a defesa apresentou uma nova e surpreendente linha de argumentação. Segundo eles, Afonso estava sendo usado como bode expiatório devido a tensões familiares pré-existentes, especificamente um suposto ciúme que Manuel, pai de Rui, supostamente tinha da relação de Afonso com sua esposa e filho. Esta teoria foi veementemente refutada por Manuel em seu testemunho. Um momento crucial do julgamento foi a reconstrução dos eventos. Juízes, testemunhas e familiares visitaram locais-chave em Lousada. Filomena e Karina, no entanto, optaram por permanecer no carro durante a reconstrução, incapazes de reviver aquele dia traumático mais uma vez. O primeiro veredicto, em fevereiro de 2012, chocou Portugal. Afonso foi absolvido de todas as acusações. O júri decidiu rejeitar os testemunhos das testemunhas de acusação, incluindo o de Alcina Dias, priorizando o argumento da defesa de que a última pessoa a ver Rui Pedro havia sido sua própria mãe. A decisão provocou protestos espontâneos em frente ao tribunal. A família recorreu,
argumentando que o tribunal havia considerado evidências que deveriam ter sido excluídas, como os testemunhos de 3 inspetores que pouco haviam contribuído para a investigação original. Estes policiais testemunharam apenas para lançar dúvidas sobre a credibilidade de Alcina Dias, reforçando preconceitos contra trabalhadoras sexuais. Em 2014, após uma intensa batalha legal, um novo julgamento foi realizado. A saúde de Filomena, já frágil, deteriorou-se ainda mais à medida que o processo se aproximava. Ela precisou ser hospitalizada e alimentada por uma sonda para reunir forças para testemunhar novamente. O segundo julgamento trouxe um veredicto diferente, embora não totalmente satisfatório. Afonso foi considerado culpado de tentar corromper um menor e de ser a última pessoa vista com Rui Pedro. No entanto, não foi condenado por rapto devido à alegada falta de evidências diretas. A sentença: 3 anos e 6 meses de prisão. Em março de 2015, após esgotar todos os recursos possíveis, Afonso finalmente começou a cumprir sua pena na prisão de Passos de Ferreira. No entanto, devido ao seu bom comportamento, foi libertado apenas 2 anos depois, em março de 2017. Antes do seu encarceramento, Afonso deu uma entrevista televisiva que causou indignação pública. Com uma frieza perturbadora, declarou não se arrepender de nada, exceto de se envolver com a família Teixeira Mendonça. Chegou a sugerir que o verdadeiro culpado permanecia impune. Quando questionado sobre sua enigmática sugestão de fechar as fronteiras no dia do desaparecimento, descartou o comentário como mera ironia. Após sua libertação, Afonso retornou à vida normal, casou-se e teve um filho. Em entrevistas subsequentes, continuou mantendo sua inocência, alegando ter cumprido pena por um crime que não cometeu. Quando confrontado sobre a segurança de sua família diante da indignação pública, expressou preocupação com possíveis retaliações, embora tenha afirmado que continuaria acreditando que Rui Pedro estava vivo até que fosse provado o contrário. As perguntas mais importantes permanecem sem resposta. Onde está Rui Pedro e qual foi seu verdadeiro destino após aquela tarde de março de 1998? Para Filomena, a mãe que nunca desistiu de procurar respostas, o quarto de Rui permanece intocado, uma cápsula do tempo conservando os últimos vestígios de seu filho. Sua luta incansável por justiça e pela verdade sobre o destino de Rui Pedro serve como um testemunho do amor incondicional de uma mãe, mesmo diante das circunstâncias mais devastadoras. Juan Pedro Martínez. Era a madrugada de 25 de junho de 1986, por volta das 6h40 da manhã. O caminhão cisterna conduzido por Andrés Martínez avançava pelo sinuoso porto de Somosierra, norte de Madrid, Espanha. Inexplicavelmente, o veículo começou a acelerar até atingir 120 km por hora, uma velocidade absurdamente perigosa, para um caminhão carregando 25 mil litros de ácido sulfúrico por uma estrada de montanha. O que se seguiu foi uma cena caótica. O caminhão tentou ultrapassar outros 3 veículos em uma curva sem visibilidade, quando surgiu um 4º caminhão na direção contrária. Na tentativa desesperada de evitar a colisão frontal, Andrés perdeu o controle. O enorme caminhão cisterna derrapou, tombou e se espatifou contra as rochas da montanha. O impacto violento abriu a cisterna, derramando milhares de litros de ácido sulfúrico de alta concentração pela encosta, criando uma verdadeira catástrofe ambiental, enquanto os produtos químicos corrosivos escorriam em direção ao rio Duraton. Quando os serviços de emergência finalmente conseguiram chegar ao local, encontraram um cenário devastador. André Martínez e sua esposa Carmen haviam morrido instantaneamente. Seus corpos, ainda na cabine retorcida do caminhão, estavam parcialmente corroídos pelo ácido mortal. Mas o que transformou esse terrível acidente em um dos mistérios mais perturbadores da história recente da Europa foi um detalhe arrepiante. Juan Pedro Martínez, o filho de 10 anos do casal que viajava com eles naquela manhã, simplesmente havia desaparecido. Não havia nenhum sinal da criança, nenhum corpo, nem sangue nem roupa, nada. Era como se o menino tivesse se desvanecido no ar, deixando para trás apenas mais perguntas do que respostas. Juan Pedro Martínez nasceu na tranquila cidade de Múrcia, no sul da Espanha, em 1º de outubro de 1976. Ele era filho único de Andrés Martínez, um dedicado caminhoneiro, e Carmen Lopes, sua esposa. Apesar de serem uma família de recursos modestos, os Martínez não passavam necessidades, embora também não fossem ricos.
Andrés trabalhava duro para sustentar sua família, realizando longas viagens de caminhão por toda a Espanha. No verão de 1986, Juan Pedro havia acabado de concluir o ano escolar com excelentes notas. Como recompensa, pelo esforço do filho, Andrés e Carmen planejaram uma pequena viagem familiar. Andrés precisava entregar uma carga em Bilbao, no norte da Espanha, e viu nessa obrigação profissional uma oportunidade perfeita para proporcionar ao filho uma experiência nova e emocionante. Juan Pedro nunca havia viajado para o norte do país e sonhava em conhecer os verdes pastos e as montanhas do País Basco, uma paisagem completamente diferente das terras áridas de Múrcia. O plano era simples: a família viajaria junta no caminhão-cisterna de Andrés. Ele faria a entrega programada em Bilbao, e depois passariam alguns dias conhecendo a região e o Oceano Atlântico antes de retornarem para casa. Na tarde de 24 de junho de 1986, por volta das 19 horas, Andrés carregou seu caminhão com aproximadamente 25 mil litros de ácido sulfúrico, com 98% de pureza, uma substância extremamente perigosa, altamente corrosiva e tóxica. Apesar do perigo da carga, Andrés era um profissional experiente e confiava em sua capacidade de transportá-la com segurança. Juan Pedro estava radiante de felicidade, vestido quase inteiramente de vermelho, uma escolha incomum que mais tarde seria lembrada por várias testemunhas. A avó materna do menino esteve presente para se despedir, sem imaginar que aquela seria a última vez que veria sua filha e seu neto. Andrés, como motorista experiente, planejou cuidadosamente a rota. Ele sabia que o trecho mais desafiador seria o Porto de Somosierra, uma passagem montanhosa localizada ao norte de Madrid. Estrategicamente, programou passar por esse trecho nas primeiras horas da manhã, quando o tráfego seria mais leve, minimizando os riscos. Durante a viagem, a família fez várias paradas regulamentares, como exigido pela legislação para descanso dos caminhoneiros. Por volta das 5 horas da manhã do dia 25 de junho, após passarem por Madrid, a família parou no restaurante El Mal para tomar café da manhã. O proprietário, Felipe, lembrou-se perfeitamente da família. Os pais tomaram café, enquanto Juan Pedro bebeu um copo de leite e comeu um pequeno doce. Esta foi a última vez que a família foi vista junta por uma testemunha independente. Após o café da manhã, por volta das 6 horas da manhã, a família Martínez retomou sua viagem. O que aconteceu nas próximas 40 minutos permanece um dos aspectos mais intrigantes deste caso. Ao chegar ao quilômetro 95 da antiga Estrada Nacional 1, o caminhão de Andrés começou a acelerar inexplicavelmente. Testemunhas na estrada relataram ver o enorme caminhão-cisterna atingir velocidades extremamente perigosas, chegando a 120 km por hora em uma estrada sinuosa de montanha. Na tentativa de ultrapassar 3 caminhões que seguiam à sua frente, Andrés atingiu velocidades ainda mais altas, aproximadamente 150 km por hora. Quando estava prestes a ultrapassar o último caminhão, surgiu repentinamente um quarto veículo na direção contrária. Andrés tentou frear, mas era tarde demais. O caminhão-cisterna chocou-se contra a parte traseira do primeiro caminhão à sua frente, fazendo com que a cabine se separasse da cisterna, resultando no que os especialistas chamam de efeito tesoura. O veículo começou a girar descontroladamente, colidindo com o caminhão que vinha na direção contrária. O resultado foi catastrófico. O caminhão-cisterna tombou, derramando praticamente todo o ácido sulfúrico. Andrés foi lançado para fora da cabine e morreu instantaneamente ao bater contra o asfalto. Carmen ficou presa entre os destroços da cabine, também sem vida. O motorista do caminhão que vinha na direção contrária sobreviveu, embora com as 2 pernas quebradas. Os outros 3 motoristas envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves. Até este ponto, trata-se de um terrível acidente de trânsito, daqueles que infelizmente ocorrem nas estradas. No entanto, logo após o acidente, testemunhas observaram algo incomum. Uma furgoneta branca, descrita como uma Nissan Vanette, sem vidros na parte traseira, parou perto da cabine destruída do caminhão de Andrés. 2 indivíduos, descritos como um homem e uma mulher caucasianos de pele muito clara e cabelos loiros, saíram do veículo. Segundo as testemunhas, eles se aproximaram rapidamente da cabine, pegaram algo ou alguém e partiram em alta velocidade. 30 minutos depois, quando a Guarda Civil chegou ao local, deparou-se com uma situação de extrema gravidade. O ácido sulfúrico derramado estava não apenas corroendo tudo ao redor,
mas também liberando gases tóxicos que dificultavam a respiração e irritavam os olhos. A preocupação imediata passou a ser conter o derramamento, que ameaçava contaminar o rio Duraton e causar um desastre ambiental ainda maior. Após estabilizar a situação, as autoridades puderam finalmente contabilizar as vítimas do acidente. Andrés e Carmen estavam mortos, seus corpos parcialmente corroídos pelo ácido. Foi então que a avó de Juan Pedro recebeu a notícia devastadora sobre a morte de sua filha e genro. Em meio ao choro, ela perguntou: "E o Zagal?", uma expressão do sul da Espanha que significa "e o menino?". Foi nesse momento que a Guarda Civil descobriu, atônita, que havia uma terceira pessoa envolvida no acidente, um menino de 10 anos. Imediatamente, iniciou-se uma busca frenética por Juan Pedro. Na cabine do caminhão, encontraram roupas infantis, brinquedos e até mesmo a sola de um sapato de criança, confirmando que o menino estivera no veículo. No entanto, não havia nem sinal dele, nem vivo, nem morto. As autoridades começaram a vasculhar a área ao redor, pensando que talvez o garoto tivesse sido arremessado para longe durante o impacto, ou que os pais o tivessem atirado pela janela para salvá-lo antes da colisão. Porém, dias de busca intensiva não revelaram nenhum rastro de Juan Pedro. Uma das primeiras hipóteses aventadas pelas autoridades e rapidamente divulgada pela imprensa foi a possibilidade macabra de que o corpo de Juan Pedro tivesse sido completamente dissolvido pelo ácido sulfúrico derramado. Esta teoria ganhou impulso pela dramaticidade e por parecer oferecer uma explicação simples para um desaparecimento tão inexplicável. No entanto, essa hipótese foi rapidamente refutada por especialistas em química. Embora o ácido sulfúrico com 98% de pureza seja extremamente corrosivo, capaz de causar queimaduras graves ao contato com a pele humana, seria impossível que ele dissolvesse completamente um corpo humano em tão pouco tempo. Experimentos laboratoriais demonstraram que, mesmo imersa em ácido sulfúrico concentrado, uma costela animal levaria aproximadamente uma semana para se desintegrar completamente. Além disso, materiais como dentes, botões de plástico e certos tecidos são altamente resistentes à corrosão ácida. Se Juan Pedro realmente tivesse caído no ácido, seus restos teriam sido encontrados, assim como foram localizados os corpos de seus pais. O ácido teria transformado os tecidos orgânicos em uma pasta negra característica, mas não os faria desaparecer sem deixar vestígios. Esta constatação apenas aprofundou o mistério, se o menino não havia sido dissolvido pelo ácido onde ele estava. À medida que a investigação prosseguia, a Guarda Civil tentou reconstruir os eventos daquela manhã a partir das evidências disponíveis. Uma delas eram as marcas de frenagem encontradas na estrada, indicando que Andrés havia tentado parar o veículo logo antes do acidente. Isso contradizia a teoria inicial de falha nos freios do caminhão. Outro elemento crucial surgiu quando Juan García Leás, irmão de Carmen e tio materno de Juan Pedro, envolveu-se pessoalmente na investigação. Insatisfeito com o progresso das autoridades, García Leás começou sua própria busca por respostas. Ele descobriu que, apenas um ano antes do acidente, Andrés havia gastado uma quantia considerável, aproximadamente 4.000 euros convertidos da moeda da época, em uma revisão completa do caminhão. Isso tornava ainda menos provável a hipótese de falha mecânica. Mas a descoberta mais perturbadora veio da análise do tacógrafo do caminhão, um dispositivo que registra dados como velocidade, paradas e frenagens. Os registros revelaram que, no curto trecho entre o restaurante El Mal e o local do acidente, aproximadamente 18 quilômetros, o caminhão de Andrés havia parado nada menos que 12 vezes. As paradas eram breves, durando apenas alguns segundos cada, exceto a última, que durou 22 segundos. Logo após essa parada final, o caminhão acelerou dramaticamente, levando ao desastre. Este padrão de condução era completamente anormal. Para um caminhão de grande porte transportando uma carga perigosa, parar e reiniciar repetidamente representava não apenas um desgaste desnecessário, mas também um risco significativo. Além disso, o trecho foi percorrido em 1 hora e 23 minutos, um tempo excessivamente longo para a distância coberta, indicando que Andrés estava dirigindo excepcionalmente devagar antes de acelerar repentinamente. Foi a partir da análise desses dados desconcertantes que surgiu uma das teorias mais persistentes sobre o caso,
a possibilidade de que Juan Pedro tivesse sido sequestrado. Segundo esta hipótese, defendida veementemente por seu tio Juan Garcia Leás, o caminhão de Andrés estava sendo deliberadamente retido por outro veículo que trafegava à sua frente, forçando-o a parar repetidamente. Na última parada, a mais longa, os ocupantes desse veículo teriam tomado Juan Pedro como refém, possivelmente para forçar Andrés a realizar alguma atividade ilícita. Desesperado ao ver seu filho sendo levado, Andrés teria então acelerado freneticamente, perseguindo o veículo dos sequestradores, o que explicaria a velocidade suicida em uma estrada de montanha perigosa. Eventualmente, perdeu o controle e ocorreu o fatal acidente. Esta teoria ganhava força com os depoimentos das testemunhas que viram a furgoneta branca parar no local logo após o acidente, possivelmente para garantir que nenhuma evidência comprometedora permanecesse na cabine do caminhão. Mas que motivo teria alguém para sequestrar o filho de uma família tão modesta? A resposta, segundo Garcia Leás, estava ligada ao crime organizado e ao tráfico de drogas, atividades que prosperavam na Espanha dos anos 80. Ele suspeitava que traficantes poderiam ter forçado Andrés a transportar drogas, usando seu filho como garantia de que ele cumpriria a tarefa sem alertar as autoridades. Esta teoria ganhou força aproximadamente um ano após o acidente, quando, por ordem da juíza Maria Dolores Ruiz Ramos, o caminhão-cisterna foi finalmente submetido a uma inspeção minuciosa. Durante o desmonte do veículo, investigadores encontraram vestígios do que poderia ser heroína em um compartimento secreto da cisterna. O material estava cuidadosamente embrulhado em uma manta, protegido por uma lona branca e plástico amarelo, escondido em um dos compartimentos traseiros do depósito, coberto por cima e por baixo com ácido sulfúrico. A descoberta foi amplamente divulgada pela imprensa, que rapidamente associou Andrés ao tráfico de drogas. No entanto, a família contestou veementemente essas alegações. O proprietário da cisterna, Antônio Medonho, defendeu a inocência de Andrés, sugerindo que ele poderia ter sido coagido a transportar drogas sob ameaça à vida de seu filho. A avó de Juan Pedro também afirmou categoricamente que Andrés jamais colocaria seu filho em perigo, mesmo sob coação extrema. Nos anos seguintes, o próprio Garcia Leás modificou sua posição, eventualmente questionando a validade dos testes que identificaram substâncias ilícitas no caminhão. Em entrevistas posteriores, ele sugeriu que os guardas civis que inspecionaram o veículo poderiam ter cometido erros nos testes químicos. No entanto, ao descartar a presença de drogas, ele também enfraquecia sua própria teoria sobre o motivo do sequestro. Enquanto a investigação oficial perdia força, a família de Juan Pedro, especialmente seu tio Garcia Leás, manteve uma busca incansável. Foram impressos e distribuídos 85 mil cartazes com a foto do menino, batida durante sua primeira comunhão, vestindo traje de marinheiro. Os cartazes foram espalhados por toda a Espanha, em escolas, prefeituras, correios e diversos estabelecimentos públicos. A família percorreu milhares de quilômetros, examinando cada curva e cada canto das estradas desde o local do acidente até os confins de Burgos, na esperança de encontrar algum vestígio. De tempos em tempos, surgiram relatos de possíveis avistamentos, mas nenhum se concretizou. Uma das pistas mais intrigantes surgiu em 1987, aproximadamente um ano após o desaparecimento. O proprietário de uma autoescola no centro de Madrid relatou que uma idosa cega de origem iraniana havia pedido informações sobre a localização da Embaixada dos Estados Unidos. Ao seu lado, estava um menino de aproximadamente 10 ou 11 anos, com sotaque andaluz, região próxima a Múrcia, que atuava como seu guia. O que chamou a atenção do homem foi o contraste entre a origem estrangeira da mulher e o sotaque regional espanhol do menino. Esta história conectava-se de maneira inquietante com os relatos sobre a furgoneta Nissan Vanette vista no local do acidente, onde testemunhas mencionaram ter visto uma idosa aguardando dentro do veículo enquanto o casal de aparência nórdica se aproximava do caminhão acidentado. No entanto, como tantas outras pistas neste caso, esta também não levou a lugar algum. Em 2015, quase 30 anos após o desaparecimento, surgiu uma nova esperança quando o ADN da avó de Juan Pedro foi comparado com restos mortais não identificados encontrados em Guadalajara, através do programa Fênix, uma iniciativa que mantém um banco de dados genéticos para a identificação de pessoas desaparecidas.
Mais uma vez, os resultados foram negativos. Em 2016, 30 anos após o acidente, especialistas e testemunhas recriaram detalhadamente os eventos daquele fatídico dia, na tentativa de lançar nova luz sobre o mistério. Um perito judicial, Luiz Alamancos, confirmou que o caminhão-cisterna estava em perfeitas condições mecânicas, reforçando a teoria de que o comportamento anormal de Andrés ao volante não foi resultado de falha técnica, mas possivelmente de coação ou desespero. Um aspecto particularmente perturbador deste caso foi a aparente falta de empenho das autoridades em sua resolução. Garcia Leás frequentemente criticava a Guarda Civil e a polícia por não investigarem adequadamente pistas cruciais. Em particular, ele questionava por que as autoridades nunca haviam feito um esforço sistemático para identificar a furgoneta Nissan Vanette branca vista no local. De acordo com suas investigações, esse modelo específico era relativamente raro na Espanha em 1986, com apenas cerca de 8.000 unidades em circulação. Seria perfeitamente viável, argumentava ele, fazer um levantamento dos proprietários desses veículos e investigar seus movimentos no dia do acidente. No entanto, essa linha de investigação nunca foi seguida pelas autoridades. Garcia Leás também alegou ter sofrido ameaças e intimidações durante suas investigações independentes. Em várias entrevistas, ele mencionou receber chamadas telefônicas anônimas, pressionando-o a abandonar sua busca. Essas alegações alimentaram teorias de que o caso poderia envolver não apenas criminosos comuns, mas possivelmente uma rede de crime organizado com influência sobre as autoridades locais. A relutância das autoridades em investigar certas linhas de inquérito, combinada com a rapidez com que a imprensa associou Andrés ao tráfico de drogas, levou muitos a suspeitarem de um encobrimento. Alguns especularam que figuras poderosas poderiam estar envolvidas no caso, seja diretamente no desaparecimento de Juan Pedro ou nos eventos que o precederam. Um detalhe particularmente relevante é que Andrés estava adquirindo seu caminhão de Antônio Medonho por uma soma considerável 5 milhões de pesetas, aproximadamente $35.000. Na época, além disso, recentemente havia investido 700 mil pesetas, aproximadamente $4.900 em reparos na caixa de câmbio e nos freios. Estas circunstâncias financeiras geraram especulações de que Andrés poderia estar sob pressão econômica significativa, potencialmente vulnerável a ofertas ou coerções para transportar cargas ilegais. Quase 4 décadas se passaram desde aquela fatídica manhã de junho em 1986, e o destino de Juan Pedro Martínez permanece um dos mistérios mais perturbadores da história criminal europeia. A Europol, Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, classificou o caso como uma das desaparições mais inquietantes da Europa. Mas, apesar disso, pouco progresso foi feito em sua resolução. O que aconteceu com Juan Pedro? Foi ele sequestrado como parte de uma operação de tráfico de drogas que deu errado? Conseguiu de alguma forma sobreviver ao acidente, apenas para se perder nas montanhas, desorientado ou sofrendo de amnésia devido a um traumatismo craniano? Foi levado por pessoas bem-intencionadas que, ao perceberem a gravidade de seus ferimentos, entraram em pânico e o ocultaram. Ou existe uma explicação ainda mais sinistra, envolvendo tráfico humano ou extração de órgãos? Infelizmente, à medida que o tempo passa, as chances de encontrar respostas definitivas diminuem. As testemunhas envelhecem ou falecem, as evidências físicas deterioram-se e as memórias se tornam menos confiáveis. O caso de Juan Pedro corre o risco de se tornar apenas mais uma lenda urbana. Um conto sinistro sobre um menino que desapareceu no ar, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. No entanto, o legado deste caso vai além do mistério em si. Ele serve como um lembrete sombrio dos perigos do crime organizado e do impacto devastador que pode ter sobre famílias inocentes. Também levanta questões importantes sobre a eficácia e integridade das investigações criminais, especialmente em casos complexos que podem envolver figuras poderosas ou interesses escusos. Para a família de Juan Pedro, particularmente para seu tio Juan Garcia Leás, que dedicou décadas de sua vida e recursos consideráveis à busca por respostas, o caso representa uma ferida que jamais cicatrizou completamente. A ausência de um corpo para enterrar, de um túmulo para visitar,
de um encerramento definitivo, torna o luto por Juan Pedro uma jornada interminável, uma dor que o tempo pode amortecer, mas nunca curar totalmente. É possível que um dia novas tecnologias forenses, avanços em bancos de dados genéticos como o programa Fênix, ou mesmo a confissão tardia de alguém envolvido no caso, finalmente tragam à luz a verdade sobre o que aconteceu com Juan Pedro Martínez naquela manhã em Somosierra. Até lá, seu desaparecimento permanece como um dos enigmas mais desconcertantes da criminologia moderna. Um menino de 10 anos, que literalmente desapareceu no ar. Joan D'Alessandro. Imagine uma escoteira de 7 anos, num bairro pacato, na Quinta-feira Santa de 1973. Ela sai de casa com 2 caixas de biscoitos para vender, seu uniforme e um sorriso. 2 horas depois, ela já não respira mais. Seu corpo seria encontrado apenas no domingo de Páscoa, oculto sob pedras em um parque distante. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? E como seu assassino pôde ser o homem que morava a poucos passos de sua casa? Esta é a história de Joan D'Alessandro, a menina cuja morte provocaria uma das maiores mudanças na legislação americana sobre crimes contra crianças. 19 de abril de 1973. Joan D'Alessandro, vestida com o uniforme das escoteiras do qual tanto se orgulhava, entra em casa às 14h40 para avisar sua mãe. Mãe, vou ali no vizinho que comprou o carro novo, vender só as 2 últimas caixas de biscoito que faltam. Joan era conhecida como a borboleta social da escola, sempre atenta para que ninguém ficasse sozinho, sempre mediando conflitos. A professora dizia que Joan tinha um dom para fazer amigos e ajudar os outros. Aquelas seriam as últimas palavras que sua mãe, Rosemary, ouviria dela. Quando a menina não retornou após 1 hora, Rosemary não se preocupou de imediato. O bairro de Hillsdale, em Nova Jersey, era considerado extremamente seguro. Tão seguro que até um agente do FBI e um ministro moravam por ali. Crianças brincavam livremente nas ruas. Todos se conheciam. Mas às 16h40, quando a professora de piano da irmã mais velha de Joan chegou, um pressentimento sombrio tomou conta de Rosemary. Ela começou a ligar freneticamente para os amigos da filha. Ninguém sabia onde Joan estava. O pai, Frank D'Alessandro, um italiano de temperamento normalmente reservado, ficou visivelmente em choque. Imediatamente saiu com os outros 2 filhos, Mary de 8 anos e Frank Jr. de 9 anos, para procurar a menina pelos bairros próximos. Um detalhe crucial voltou à memória de Rosemary. Joan havia mencionado um vizinho com carro novo. Havia apenas uma família na vizinhança que recentemente tinha adquirido um automóvel, os McGowan. Com o coração disparado e um mau pressentimento, Rosemary foi até a casa deles, acompanhada do filho. Algo a fez deixar o menino no quintal. Talvez um instinto materno de proteção, enquanto subia sozinha as escadas da entrada. Joseph McGowan, um professor de ciências de 27 anos, atendeu a porta. "Joan esteve aqui?" perguntou Rosemary, tentando manter a voz firme. "Não", respondeu ele secamente. Mas algo em seus olhos, na frieza de sua postura, fez o sangue de Rosemary gelar. Quando viu policiais chegando à porta de sua própria casa, McGowan apenas continuou fumando seu charuto, indiferente ao desespero da mãe cujos olhos já transbordavam lágrimas. Ele simplesmente subiu as escadas, como se o drama que se desenrolava não lhe dissesse respeito. Rosemary sentiu que precisava sair dali imediatamente. O que ela não sabia, o que ninguém ainda suspeitava, era que sua pequena Joan já estava morta há horas, e seu assassino acabara de fechar a porta. Se você ainda não é inscrito no canal, clique já no botão de inscrição e ative o sininho. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo casos como este. Logo após Rosemary perceber que sua filha estava desaparecida, centenas de pessoas se mobilizaram para procurá-la. Vizinhos, policiais, bombeiros e até mesmo Joseph McGowan, o próprio assassino, se juntaram às buscas. Cães farejadores foram levados até a cesta de roupa suja da família para pegar o cheiro de Joan. Curiosamente, os cães sempre iam até a porta da frente e dos fundos da casa de McGowan, onde ficava a garagem, mas nada foi encontrado naquele momento. O desaparecimento de uma criança de 7 anos rapidamente se espalhou e várias emissoras de TV e repórteres chegaram ao bairro. Rosemary não se importava em dar entrevistas a todos, acreditando que,
Quanto mais pessoas vissem a foto de sua filha, maiores seriam as chances de encontrá-la. O pai, Frank, fez um apelo emocionado na televisão. Se você está com minha filha, por favor, devolva. Não haverá denúncia, não será preso. Só queremos nossa filha viva e bem de volta. O delegado de Hillsdale, que estava de férias, retornou imediatamente quando soube do desaparecimento da menina no condado que ele supervisionava. Ele foi até a casa da família e, embora também tivesse o pressentimento de que algo terrível havia acontecido, prometeu fazer o possível para encontrar Joan, sem falsas esperanças de que tudo ficaria bem. O caso ganhou as manchetes locais. Rosemary dava entrevistas a qualquer meio de comunicação que aparecesse, desesperada para que alguém, em algum lugar, pudesse ter visto sua filha. Frank, num apelo televisionado que partiu corações, olhou diretamente para a câmera. Se você está com minha filha, por favor, devolva-a. Não haverá denúncia, não será preso. Só queremos nossa Joan viva e bem de volta. Sua voz quebrou na última frase. 3 suspeitos surgiram inicialmente. 2 foram rapidamente descartados. Um rapaz que procurava casa para alugar na região e um homem perdido que caminhava pelo bairro. O terceiro suspeito era Joseph McGowan. Durante 2 dias de interrogatório, suas respostas desmoronavam sob o peso das próprias contradições. Alegava não estar em casa quando Joan desapareceu, dizendo ter ido ao mercado a pé, apesar de seu carro estar na garagem. Qual mercado você visitou? Não me lembro. O que comprou lá? Carne e maçãs. Cadê as notas fiscais? Não tenho. Onde estão os alimentos? Já comemos tudo. McGowan não tinha álibi. Sua mãe estava no trabalho quando Joan desapareceu. Sua avó, uma senhora extremamente idosa, doente e quase surda, permanecia confinada ao quarto no andar superior da casa, conveniente demais para não ouvir os gritos que certamente aconteceram. Submetido ao detector de mentiras, McGowan falhou, espetacularmente. Os investigadores foram diretos. Você foi reprovado nestas questões específicas. Quer nos contar algo? McGowan hesitou, o rosto pálido, e então fez um pedido surpreendente. Posso falar com um padre? Após uma longa conversa com o religioso, finalmente a verdade emergiu em confissão horripilante. Sim, ele havia matado Joan. E pior, havia deixado seu corpo em um parque, após a divisa com o estado de Nova York. O delegado Varisco assumiu a tarefa mais dolorosa: informar os pais. Quando chegou à casa dos D'Alessandro, encontrou Rosemary acompanhada do padre local. Ao ouvir que sua filha estava morta, assassinada pelo vizinho, Rosemary explodiu. Eu quero matar Joseph! O padre tentou acalmá-la, ao que o próprio delegado retrucou. Padre, como assim ela vai ter calma? Ela acabou de perder a filha. No domingo de Páscoa, enquanto famílias celebravam a ressurreição, uma equipe policial e o médico legista dirigiam-se ao local indicado por McGowan. O contraste não poderia ser mais cruel. Em meio às pedras de um parque deserto, sob 2 grandes rochas com apenas uma pequena fresta exposta, eles encontraram o que restava de Joan D'Alessandro. Estava nua, seu corpo já em sintonia com a temperatura ambiente. Morta há pelo menos 36 horas, o que significava que ela havia sido assassinada poucas horas após deixar sua casa na quinta-feira. O médico legista, pai de 4 crianças pequenas, mais tarde descreveria aquele momento como um dos piores de sua carreira. Eu tive que me forçar a manter o profissionalismo, confessou aos colegas, mas internamente eu estava devastado. O local transbordava de curiosos, imprensa, agentes, mas o médico ordenou firmemente: tirem todos daqui, exceto o pessoal essencial. Próximo ao corpo, os investigadores encontraram algo perturbador: uma sacola plástica de uma loja chamada Móbil. Dentro dela, as roupas de Joan, um par de tênis vermelho e branco, uma camiseta turquesa, uma calça marrom e sua calcinha, manchada de sangue. O que chamou a atenção foi como as peças estavam cuidadosamente dobradas, como se o assassino tivesse todo o tempo do mundo. Antes de remover o corpo, um padre foi chamado para realizar um rito de passagem para Joan, respeitando a fé católica da família. Para poupar os pais do trauma de reconhecer o corpo da filha, um agente do FBI que morava no bairro fez o reconhecimento oficial. A autópsia revelou o horror pelo qual Joan passou. A menina havia sido espancada, estrangulada, abusada sexualmente,
e esmurrada até a morte. O médico legista determinou que ela ficou pelo menos 30 minutos inconsciente, mas viva, antes de falecer. Também constatou que provavelmente o assassino não teve certeza de que Joan estava morta após o primeiro estrangulamento e, para garantir, realizou um segundo, evidenciado por 2 machucados distintos na região do pescoço. De acordo com a confissão de McGowan, ele pediu que Joan entrasse em sua casa dizendo que precisava de dinheiro trocado para comprar os biscoitos. Quando ela demonstrou resistência em descer até o porão com ele, McGowan a agarrou e a forçou a entrar em seu quarto. Embora tenha insistido que nunca finalizou o ato, McGowan admitiu ter ficado excitado, ejaculado nos próprios dedos e, então, forçado-os contra Joan. A prova estava nas evidências. A calcinha da menina continha seu sangue e o sêmen dele. O médico legista confirmou a ruptura do ímen, um estupro, independente da forma de penetração. Depois, veio o momento da decisão fria. Ela não poderia sair viva dali. Joan saberia identificá-lo, contaria tudo. Sua vida, sua carreira, como professor estavam em jogo. Inicialmente a estrangulou sobre a cama, mas pensando na praticidade da limpeza, arrastou-a para o chão de azulejo e continuou até que ela parasse de respirar. Acreditando tê-la matado, McGowan foi se vestir. Estava suado pelo esforço. Buscou sacolas plásticas na garagem e, ao retornar, percebeu com horror que Joan ainda se movia. O que se seguiu foi uma demonstração brutal de determinação assassina. Estrangulou-a novamente, colocou sacos plásticos sobre sua cabeça e, quando o sangue começou a escorrer de seu nariz e boca, espancou-a até ter absoluta certeza de que a vida tinha se esvaído daquele pequeno corpo. McGowan utilizou camisetas velhas para limpar o sangue, enrolou o corpo em um tapete velho, colocou-o no porta-malas de seu carro e dirigiu até o parque para se livrar do corpo. No caminho de volta, jogou a sacola com as roupas dele e o tapete em uma lixeira. Ao retornar ao bairro, cinicamente se juntou às buscas por Joan. Em seu depoimento ao psiquiatra, McGowan disse que, assim que voltou para casa, começou a se sentir melhor por ter se livrado do corpo e conseguiu dormir muito bem. Joseph McGowan, de 27 anos, era professor de química. Embora não tivesse muitos amigos, tinha colegas de trabalho. Os professores que davam aula com ele o achavam estranho. Ele tinha mencionado uma noiva, mas nunca a apresentou a ninguém, e o relacionamento havia terminado pouco tempo antes do crime. Um dos colegas relatou que McGowan achava graça em coisas que não eram engraçadas, às vezes mórbidas. Era tão pouco popular entre os outros professores que durante aquela semana de Páscoa, vários deles organizaram uma viagem em grupo e deliberadamente não o convidaram. Também era conhecido por ser puxa-saco da administração e denunciar colegas por infrações menores, como deixar uma porta aberta, o que o tornava uma figura desagradável no ambiente de trabalho. A maioria dos alunos aparentemente gostava dele, mas posteriormente, após sua prisão, algumas meninas relataram desconforto em sua presença, dizendo que ele as olhava de maneira estranha, e às vezes era violento em demonstrações com outras alunas durante as aulas de ciências. O psiquiatra que o avaliou concluiu que McGowan apresentava um histórico significativo de atração sexual por meninas jovens, junto com um cenário claro e evidente de uma mãe dominante e superprotetora. Isso indicava problemas profundos para se relacionar naturalmente com mulheres adultas, o que poderia ter sido um fator contribuinte para seu comportamento desviante. Saco da administração e denunciar colegas por infrações menores, como deixar uma porta aberta, o que o tornava uma figura desagradável no ambiente de trabalho. A maioria dos alunos aparentemente gostava dele, mas posteriormente, após sua prisão, algumas meninas relataram desconforto em sua presença, dizendo que ele as olhava de maneira estranha e às vezes era violento em demonstrações com outras alunas durante as aulas de ciências. O psiquiatra que o avaliou concluiu que McGowan apresentava um histórico significativo de atração sexual por meninas jovens, junto com o cenário claro e evidente de uma mãe dominante e superprotetora. Isso indicava problemas profundos para se relacionar naturalmente com mulheres adultas, o que poderia ter sido um fator contribuinte para seu comportamento desviante. Em suas sessões, McGowan admitiu ter sentido atração por uma prima de 12 anos que dormiu em sua casa e por uma menina que sentou em seu colo quando ele era orientador de um acampamento aos 19 anos. Esses incidentes
embora não tenham resultado em ações criminosas naqueles momentos, já demonstravam o padrão perturbador de atração por menores que culminaria no ataque a Joan. McGowan e seus advogados decidiram abdicar de um julgamento, e ele se declarou culpado em 19 de junho de 1974. Durante a audiência, Rosemary notou algo perturbador. A mãe de McGowan, Genevieve, a encarava com olhares de puro ódio. Depois, Rosemary descobriria através de uma conhecida em comum que Genevieve culpava a pequena Joan pelo destino do filho. Se não fosse por ela, Joseph nunca teria matado e não estaria preso. Uma inversão perversa da realidade, onde a criança assassinada tornava-se culpada e o assassino, vítima. Em 4 de novembro daquele mesmo ano, McGowan foi condenado à prisão perpétua, mas com uma brecha legal perturbadora. Possibilidade de liberdade condicional após apenas 14 anos. Uma falha no sistema que Rosemary lutaria incansavelmente para corrigir nas décadas seguintes. O funeral de Joan ocorreu 2 dias após a descoberta de seu corpo. Amiguinhos da escola e escoteiras enviaram cartões de condolências. Porém, com o passar do tempo, Rosemary se viu sozinha em sua dor. Ainda tinha 2 filhos, Mary e Frank Jr., para criar, e fez o possível para que continuassem tendo uma vida normal. Mary queria ser escoteira como a irmã, e apesar da dor que isso causava, Rosemary a apoiou, não querendo que o trauma afetasse negativamente as escolhas da filha. McGowan foi condenado à prisão perpétua, mas com possibilidade de condicional após 14 anos. O funeral de Joan ocorreu 2 dias após a descoberta de seu corpo. Amiguinhos da escola e escoteiras enviaram cartões de condolências. Porém, com o passar do tempo, Rosemary se viu sozinha em sua dor. Ainda tinha 2 filhos, Mary e Frank Jr., para criar, e fez o possível para que continuassem tendo uma vida normal. Mary queria ser escoteira como a irmã, e apesar da dor, Rosemary a apoiou. A família decidiu não se mudar do bairro, pois seria uma mudança muito drástica após o trauma. Isso significava que Rosemary podia ver diariamente a casa onde sua filha foi assassinada, um lembrete constante da tragédia. Ela tentava não ser excessivamente protetora com os outros filhos, permitindo que brincassem na rua e tivessem uma infância normal, apesar de seu próprio sofrimento. Conversava abertamente com eles sobre o que havia acontecido com Joan, e os levava regularmente ao cemitério para visitar a irmã que estava no céu, mantendo viva a memória de Joan na família. Em vez de ocultar a verdade, Rosemary conversava abertamente com os filhos sobre Joan. Regularmente levava-os ao cemitério, explicando que a irmã agora estava no céu. Era sua forma de manter a memória viva, de ensinar que o amor permanece mesmo após a morte. As ondas de choque da tragédia continuaram a reverberar. 7 meses após o assassinato, o pai de Rosemary, que adorava profundamente a neta Joan, faleceu de câncer. Os médicos sugeriram que o choque emocional acelerou sua deterioração física. Era uma segunda perda devastadora. 1 ano após perder a filha, como se o destino não estivesse satisfeito com seu sofrimento, Rosemary foi diagnosticada com miastenia grave, uma doença autoimune cruel que causa fraqueza muscular debilitante, dores intensas, visão turva, fala arrastada e dificuldade para mastigar e engolir. Os médicos nunca afirmaram categoricamente, mas sugeriram que o trauma extremo poderia ter desencadeado ou acelerado a condição. Apesar da tragédia e da doença, Rosemary teve mais 2 filhos em 1980 e 1982, Michael e John, que se juntaram aos já adolescentes Mary e Frank Jr. Em 1987, por redução de pena, McGowan tornou-se elegível para pedir liberdade condicional, que foi negada. Em 1993, Rosemary começou uma campanha ativa para impedir que ele fosse solto e para mudar a legislação. Ela organizou vigílias, passeatas e eventos para lembrar o que havia acontecido com Joan e alertar sobre a vulnerabilidade das crianças. Durante 3 anos de ativismo em tempo integral, Rosemary transformou sua dor em ação concreta. Sua perseverança finalmente deu frutos em 3 de abril de 1997, quando a governadora Christine Todd Whitman, usando um laço verde na lapela, a cor favorita de Joan, assinou a histórica Lei de Joan. Esta legislação alterou fundamentalmente o Código Penal de Nova Jersey, garantindo que qualquer pessoa condenada por assassinato
com agravante de abuso sexual de uma criança com menos de 14 anos, recebesse prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O impacto da luta de Rosemary transcendeu as fronteiras estaduais. Em 30 de outubro de 1998, o presidente Bill Clinton assinou uma versão federal da Lei de Joan, estendendo a proteção a crianças em todo o país. 6 anos depois, em 15 de setembro de 2004, o governador de Nova York, George Pataki, escolheu simbolicamente o Parque Estadual Harriman, o mesmo local onde o corpo de Joan fora encontrado, para assinar a versão estadual da lei. Infelizmente, McGowan não seria afetado pela lei de Joan, pois ela não poderia ser aplicada retroativamente aos crimes cometidos antes de sua promulgação. Ele continuou solicitando liberdade condicional ao longo dos anos, sempre negada graças aos esforços de Rosemary e ao apoio de profissionais como John Douglas, ex-agente do FBI e pioneiro na análise de perfis criminosos. John Douglas ficou conhecido por seu trabalho entrevistando assassinos em série e desenvolvendo técnicas de perfil criminal, sendo um dos fundadores da Unidade de Ciência Comportamental do FBI. Seu trabalho inspirou personagens em O Silêncio dos Inocentes e séries como Mindhunter. Douglas entrevistou McGowan em profundidade, utilizando sua técnica de conversa informal sem anotações para ganhar a confiança do preso. O que Douglas descobriu foi arrepiante. McGowan confessou que no momento em que viu Joan pela porta de vidro, sabia que iria matá-la. Descreveu 2 tipos de raiva: a vermelha, que conseguia controlar, e a branca, incontrolável. Quando perguntado qual sentiu ao ver Joan, respondeu sem hesitar: a branca. Ao demonstrar a expressão em seu rosto durante o crime, McGowan exibiu o que Douglas descreveu como um sorriso intenso e maléfico de satisfação, revelando o prazer que sentira no ato brutal. McGowan também revelou algo que demonstrava sua natureza calculista mesmo após décadas na prisão. Tinha mais de $600 mil guardados em um banco no estado de Nova York, provenientes da herança deixada pela mãe e avó e da venda da casa familiar. Ele explicou com um certo orgulho que transferira o dinheiro para outro estado especificamente para que Rosemary não pudesse acessá-lo através de processos civis. Assim, garantia fundos para continuar sua batalha legal pela liberdade. Douglas ficou tão profundamente impactado por essa entrevista que posteriormente escreveu um livro inteiro dedicado ao caso: O Assassino do Outro Lado da Mesa. Sua conclusão profissional foi inequívoca. McGowan continuava representando um grave perigo para a sociedade. A história de Joan D'Alessandro não é apenas a história de um crime horrível, mas também de como uma mãe transformou sua dor em ação, criando um legado que protege outras crianças. A lei de Joan garante que predadores como Joseph McGowan passem o resto de suas vidas na prisão, sem possibilidade de voltarem às ruas e causarem mais danos. Uma curiosidade sobre o caso é que um cantor chamado Nolan Neal escreveu uma canção em homenagem a Joan, com versos tocantes que dizem: Johan, me mande uma borboleta e que seja da cor dos seus olhos. Mostre-me uma estrela cadente. No segundo em que eu estiver me perguntando onde você está, deixe-me ouvir nossa música favorita na próxima vez que eu ligar o rádio. Se você estiver aí em cima do outro lado, me mande uma borboleta. A borboleta social, como sua professora a chamava, que não gostava de ver ninguém sozinho, que apartava brigas e tinha empatia por todos, teve sua vida brutalmente interrompida aos 7 anos. Mas seu nome e sua memória continuam vivos através das leis que protegem crianças em todo o país, um tributo ao amor de uma mãe que se recusou a permitir que a morte da filha fosse em vão. E aí, o que acharam desses 3 casos misteriosos? Deixem suas teorias nos comentários e sugiram quais outros casos vocês querem ver aqui no canal. Se gostou, bate naquele like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum mistério. Até o próximo vídeo.